Se puder, irmão, se aproxima mais pra frente um pouquinho. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, tá certo? Bora ficar mais pertinho de mim, se possível, tá certo? Obrigada, gente. Vocês são top demais. Maravilhoso. Ok, você pode sentar. Perdão, gente, pode sentar. Então, como o Kevin comentou e você deve saber, nesse mês nós estamos falando sobre oração. Alguém aqui esteve presente em algum outro culto sobre esse tema, oração? Aqui. Se você não esteve, gente, nós estamos com um canal no YouTube, é uma bênção. Então, vai lá e assiste essas ministrações. Foram ministrações maravilhosas. Mas antes de começar mesmo, que Deus colocou em meu coração, vamos orar. Amém? Pai, muito obrigada por mais esta manhã. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui para receber mais a Tua palavra. Obrigada, Pai, porque aquilo que o Senhor colocou no meu coração vai chegar, Pai, com força e intensidade para todos os meus irmãos que estão aqui presentes, para os que estão assistindo em casa. Obrigada, Pai, porque vai vir diretamente do Senhor, do Teu coração, uma palavra para nos alcançar, para uma palavra de salvação. E nós não sairemos daqui da mesma forma, no nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque não é pela minha capacidade, mas é o Senhor em mim. E obrigada, Espírito Santo, porque você me capacita e auxilia em todas as coisas. Eu declaro uma manhã poderosa no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sou daquelas assim, que fala, sabe, dá um amém. Então, pelo amor de Deus, dá um amém junto comigo, tá certo? Dá um amém, reage, porque eu preciso desse negócio assim, para saber que você está aqui, amém? Então, fazer um resumo das ministrações que já tiveram, né, sobre esse tema. A primeira ministração que ministrou foi minha mãe, Roseni. Ela falou sobre a importância de nós priorizarmos o tempo de relacionamento com Deus. Falou também que a gente até ora, a gente quer que algo aconteça naquele momento, mas tem o tempo certo daquilo acontecer, da manifestação da nossa oração acontecer. A segunda ministração com esse tema foi com Rebeca. Ela iniciou falando que a oração, ela comparou a oração com construção, e assim como a construção acontece aos poucos, dia após dia, assim também é a oração. Ela também falou sobre a importância de orar pela nossa nação, e ela deu alguns testemunhos maravilhosos. E o que eu achei maravilhoso da ministração de Rebeca foi que ela falou que nossa oração não fica perdida. A gente pode lembrar de Daniel, quando ele orou a Deus, e depois de certo dia, acho que foi 21 dias, que aconteceu a manifestação daquilo que ele estava orando. Então, a nossa oração não fica perdida, amém? Ela está no ar, sim, os anjos estão pegando a nossa oração e vai se manifestar, amém? E semana passada a gente teve o pastor Zueni, o negócio foi fogo aqui, lá da sala da Juvenal, deu para escutar a bênção que foi esse culto. E ele falou que Deus quer nos revelar coisas. Mais uma vez ele falou que oração é essa comunhão, esse relacionamento com Deus, e que oração é um diálogo. Então isso aqui foi apenas um resumo do que foi falado nas ministrações passadas. E como eu falei, vai no nosso canal no YouTube e assiste, porque foram ministrações maravilhosas. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre oração como um relacionamento e intimidade com Deus, mas também nós vamos começar falando sobre a oração da fé. Quantos aqui já fizeram ou fazem um rema? Levanta assim a mão. Muito bem. Se você ainda não fez, muito bem-vindo você que está nos assistindo no YouTube, tá certo? Se você que está nos assistindo aí ainda não fez o rema, aproveita, porque realmente é algo maravilhoso. Não é frase pronta, mas realmente o rema muda vidas. Você que fez e está fazendo é realmente um divisor de águas. É porque realmente é verdade. Quem faz o rema sabe o poder que é de transformar vidas. E no rema tem essa matéria, Fundamentos da Fé, uma matéria maravilhosa. Eu não vou aqui passar muito tempo explicando sobre fé. Vai ser mais algo geral, tá certo? Então, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Hebreus 11:1. Quando fala em fé, a gente sempre pensa nesse versículo. Mas eu queria que, nessa manhã, você escutasse. Eu vou ler na versão viva, e essa versão aqui é muito interessante. Então, eu queria que você escutasse esse versículo nessa versão, como se você nunca tivesse escutado esse versículo antes, tá certo? Então, Hebreus 11:1
diz o seguinte. Posso ler? Amém. Então, Hebreus 11:1 diz: que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Então, mais uma vez, o que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Eu achei fantástico quando eu li essa versão, porque ela fala: a fé é a certeza de coisas que nós estamos esperando, mas essas coisas que nós estamos esperando, elas estão nos aguardando. E naquele momento eu pensei, eu lembrei, acho que todo mundo aqui já fez compra pela internet, né? Compra online. E na hora Deus me fez essa comparação. Quando a gente compra alguma coisa online, a gente faz o pedido, a gente está esperando o pedido e aquele pedido está aguardando chegar na nossa casa. A gente não vê o pedido fisicamente, né? A gente só vê ele lá, naquela página, essas coisas todas. Mas a gente não está vendo, por exemplo, uma câmera, né? A gente não está vendo a câmera, mas a gente sabe, porque a gente comprou, que aquela câmera está chegando. E tem aquele prazo, tem aquele tempo. E às vezes quando passa do tempo, meu Deus, deveria ter chegado nessa data. Mas mesmo que tenha atrasado, a gente sabe que aquilo que a gente pediu, a gente está aguardando e aquilo vai chegar. Amém? Então, a mesma coisa é quando a gente ora, a oração da fé. Né? Como eu comentei logo no início, a oração de Daniel. Daniel orou, mas depois de um tempo chegou a resposta. Então, aquilo que a gente ora, ela não está perdida por aí. Aquilo que a gente ora está nos esperando. Aquilo que a gente ora está aguardando chegar para a gente. Amém? E aí eu te pergunto, o que é que você tem pedido? O que é que a gente tem pedido? Porque aqui fala, a fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Então, para a gente esperar alguma coisa, a gente tem que pedir alguma coisa. Você compreende comigo? Então, o que é que a gente tem pedido? Sabe, Deus é o nosso Pai. Ele não é apenas o Deus, Senhor da nossa vida, mas Ele é o nosso Pai. Ele está esperando que a gente chegue e peça para Ele aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer. Amém? Então, eu não sei se você se lembra, mas teve um acampamento de carnaval onde acho que é pastor Abraão o nome dele, o irmão do pastor Sergião. Teve um acampamento, a igreja era para aquele lado ali ainda, e ele estava ministrando sobre fé. Eu achei fantástico aquilo. E ele deu uma definição de fé. Fé é fazer existir. O que é que você está querendo? Será que é uma cura? Será que é que o seu filho venha para a igreja? Será uma melhora no seu trabalho? Um filho que você quer? O que é que você quer? Faça existir. A Bíblia fala aqui, segundo Coríntios 4:13, crie, por isso falei. Nós falamos porque cremos. Então, aquilo que a gente quer, nós podemos falar e fazer existir. Amém? O apóstolo Sergião, ele também dá uma definição de fé, né? O Espírito Santo revelou isso a ele. Fé é fale e espere. Meu Deus do céu, quando eu escutei aquilo ali, eu fiquei, então tá tudo certo. Se fé é fale e espere, eu vou falar e eu vou esperar a manifestação acontecer. Amém? Porque a gente às vezes quer tudo no nosso tempo. Deus, eu preciso disso agora. Eu quero isso agora. Por favor, manda isso agora. Mas tem o tempo de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. E é como a parte 2 fala. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Então, mesmo que aquilo que eu pedi ainda não aconteceu hoje, eu sei pela fé de que já é meu, de que eu já tenho. Amém? Aleluia! Então, eu comentei aqui 2 Coríntios 4:13. Bora abrir lá, que eu quero... A gente vai passear bem muito na Bíblia hoje, tá certo? Segundo Coríntios 4... Cadê o versículo, Jesus? 13. Segundo versículo 4, segundo Coríntios 4:13 diz: está escrito, crie, por isso falei.
Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Às vezes, eu não sei quanto a você, mas isso às vezes acontece, né? A gente crê aqui, não, eu creio. Isso aqui é meu. Mas não basta só crer, tem que falar. São 2 passos. Um é crer e o outro é falar. E eu não sei se você estava aqui na ministração de quinta-feira, onde Henrique falou de que há uma diferença de que eu creio. E porque eu creio, eu tenho certeza e eu falo, mas eu falo até eu crer, né? Às vezes tem disso também. Já vou entrar aqui na próxima parte. Em 2018, eu estava querendo muito um celular novo. E aí, a gente tem que ser específico com Deus. Amém, querido? Se você quer, eu não entendo de carro não, mas se você quer um carro grande, branco, desse jeito, pede desse jeito, amém? E foi isso que aconteceu com o meu celular. Eu tinha na época um iPhone 4 e eu queria o iPhone 7 Plus. E eu ainda era específica, pai, o meu é rosa com 128 GB. Porque eu vou usar ele para trabalhar e eu preciso de muito espaço. No celular. E eu fiquei, foi meses, 2018, acho que quase todo, falando, pai, obrigado. Olha, eu nunca vi tanta fé manifesta em mim naquela vida, como foi naquele ano. Todo dia, irmão, todo dia eu falava, obrigada, pai, pelo meu iPhone 7, 128 GB rosa. E chega um momento que você tem tanta convicção, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Fui na loja, comprei uma capinha. Aí pense na coisa linda, o celular, o iPhone 4... na capinha do iPhone 7. Tava uma coisa linda, mas eu estava usando. Não era o meu iPhone 7? Então eu botei o iPhone 4 na capinha do iPhone 7. Tinha o maior cuidado no mundo, porque a capinha ficava toda solta no celular. Ia atender, o celular podia cair, já era, né? Então, sabe, irmãos, isso é um exemplo de que aquilo que você quer, você pode falar, pode fazer existir. Você fala, espera e vai chegar. Amém? Então isso é como Hebreus está falando, é a certeza de que existem coisas mesmo que não estão na nossa frente. Amém? E naquele mesmo ano, eu estava crendo para outra coisa. Meu Deus, eu estava crendo para 2 coisas fortíssimas. Essa do celular aconteceu no final do ano, outubro mais ou menos. O celular chegou e quando chegou, minha mãe e meu pai compraram e botaram numa caixa de sapato. Minha mãe disse, olha que eu comprei para você da pé quente. Aí eu, meu Deus, eu não acredito que ela comprou um salto. Aí quando eu olhei dentro da caixa, estava o celular. Na hora, quando você vê, eu quis fazer a maior festa do universo. Meu Deus, meu celular. Mas eu fiquei, não, eu já tinha ele antes, então beleza, eu já estava com o celular antes, né? Eu controlei a animação. Mas sabe, queridos, eu aprendi ano passado na escola de ministros que a gente comemora antes e quando acontece, a gente comemora de novo. Amém? Não é errado não, tá? E naquele momento, naquele ano eu não sabia disso, mas glória a Deus, a gente comemora em todo tempo. E aí eu estava crendo para esse outro negócio em 2018, rapaz, eu criei. Ai, Jesus. Mas sabe, querido, tudo tem um tempo de Deus. Eu sabia que se aquilo que eu estava orando acontecesse, eu não ia estar contente. Sabe, eu não queria não falar, mas eu vou falar. Eu estava querendo para a minha faculdade. Naquele ano eu queria fazer psicologia. Mas é aquela coisa, a gente não vê aquilo que está diante da gente, né? E naquele ano eu criei tanto, e aquilo não aconteceu. Rapaz, eu fiquei mal. E aí eu fui falar com a Amanda. Amanda, aconteceu isso. E a Amanda é uma bênção. Ela ficou falando, e aí teve uma hora muito guiada pelo Espírito. Ela disse mais ou menos assim, nas minhas palavras, tá certo? É interessante que a gente fala que entrega a nossa vida a Deus, mas quando não acontece aquilo que a gente quer, a gente fica achando ruim. Sabe, queridos, aquilo foi um tapa na minha cara naquele momento. Porque o que eu mais dizia era, Senhor, a minha vida é sua, faça daquilo que o Senhor quiser com a minha vida. E só porque não aconteceu aquilo que eu estava crendo, eu fiquei revoltada. Rapaz, eu fiquei revoltada porque eu estava crendo. E a Bíblia me garante, e eu confessava, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai acontecer aquilo que eu digo. Eu estava usando a palavra. Mas sabe, querido, tudo tem um tempo certo. A gente pode não entender
que hoje algo não aconteceu como eu queria, mas lá na frente a gente vai ter uma visão maior, uma maturidade maior e a gente vai entender que aquilo não ter acontecido foi o melhor para a gente. E hoje eu entendo que o fato de eu não ter começado a cursar psicologia naquele ano foi até mesmo um livramento de Deus para a minha vida. Sabe, porque eu ia estar gastando energia, eu ia estar gastando tempo, até mesmo dinheiro com locomoção, fazendo algo que eu não ia estar em paz por dentro, sabe? E hoje eu faço letras em inglês, uma coisa que eu sempre disse que eu não queria fazer, porque já bastava todos os anos que eu fiz de cursinho, mas tudo tem um propósito, amém? E sabe, querido, eu estou aqui para te dizer hoje, pode ser que você esteja confessando alguma coisa, você quer muito que aquilo aconteça, mas sabe, tem o tempo de Deus, tem aquilo que Deus quer de melhor para a sua vida. Foi como eu falei, hoje você pode não entender, mas daqui para frente, é só mais daqui para frente um pouquinho, você vai entender que talvez isso não tenha acontecido, foi livramento para a sua vida e para a minha vida, amém? E quando uma vez ou outra eu me pego lembrando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quero que você abra lá comigo em Daniel 3. Daniel 3, versículo 15. Sabe, eu acho fantástico a vida desses 3 jovens. Sabe, esse livro, né, Daniel e esses 3, eles são maravilhosos. Vocês acharam? Meu Deus, o meu tempo que eu não vi. Tá. Então, Daniel 3, versículo 15. Eu não sei se você lembra desse contexto, mas aqui o rei esse rei aí, ele mandou construir uma estátua, né, de ouro e pediu para todo mundo adorar aquela estátua. Mas aí esses 3 jovens se recusaram a adorar. E no versículo 15 o rei fala assim: vou dar mais uma oportunidade a vocês. Quando a música da trombeta, da flauta, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de instrumento for tocada, se vocês se curvarem e adorarem a estátua, nada lhes acontecerá. Mas se vocês não fizerem isso, serão jogados imediatamente na grande fornalha acesa. E qual é o Deus que vai poder livrar vocês de minhas mãos? Sabe, eu acho incrível, desculpa a expressão, a cara de pau que esse povo e até mesmo algumas pessoas hoje têm de desafiar Deus desse jeito. Sabe, querido, eu entendo que Deus não é um Deus que só porque alguém falou mal dele, ele vai fazer uma injustiça com alguém. Não, pelo amor de Deus, nosso Deus não faz isso. Mas ele gosta de que ele quer que as pessoas entendam quem verdadeiramente ele é. Ele quer que as pessoas saibam qual é o verdadeiro caráter dele. E aqui no versículo 16 diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante do Senhor. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos, ó rei. E a melhor parte de todas vem agora. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, nós nunca serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Meu Deus do céu! Sabe, isso aqui, se não é, desculpa a nova expressão, uma cara na tapa, né, em você e em mim. Porque eu vejo que esses jovens entregaram a vida deles a Deus. Eles estavam dispostos a sofrer e passar por tudo aquilo que fosse necessário a favor de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E aqui fala: se o nosso Deus quiser nos livrar, que Ele nos livre. Mas se Ele não livrar, eu não estou nem aí. Ele continua sendo meu Deus. Meu Deus do céu, isso é muita maturidade. Será que eu sou e você é capaz o suficiente de dizer: se isso que eu estou orando acontecer, glória a Deus, mas se não acontecer, tudo bem, eu continuo vivendo? Porque, querido, em 2018, se alguém chegasse para mim e dissesse isso aqui, eu ia ficar revoltada. Não, tem que acontecer o que eu estou orando. Mas hoje, com mais maturidade, eu entendo. Mesmo se acontecer aquilo que eu tenho orado, glória a Deus. E mesmo se não acontecer, eu continuo com meu Deus. Amém? Isso aqui, se não é fé, querida, a gente está falando, meu Deus do céu, a gente está falando de uma fornalha de fogo.
E sabe, essa fidelidade deles trouxe livramento para eles mais na frente. O homem que foi botar eles lá na fornalha se queimou, mas eles não se queimaram. Por quê? Porque eles foram fiéis. Então, mesmo querido, se não acontecer aquilo que você tem orado, mesmo se não acontecer hoje, acredite, o melhor de Deus existe para a sua vida. Está chegando algo melhor, pode não ser o tempo certo, mas o melhor está para acontecer. Amém? Aleluia. E isso também me lembra, eu estou lendo de novo a Bíblia, porque é incrível, né? A gente lê a Bíblia uma vez, acaba, é o que é mesmo que tem no Antigo Testamento, a gente esquece, mas é tanta coisa. Mas eu quero que vocês abram lá em Êxodo 23. Eu estou lendo em inglês e eu achei fantástico. Peraí, ficou apertado agora. Hebreus 23, 27. A melhor versão que eu encontrei foi na NVI, porque eu estou lendo, né, na NVI em inglês. E nessa parte aqui, em Êxodo a gente vê, né, a saída dos hebreus do Egito, eles lá no deserto, Deus dá instrução para Moisés, instrução de tudo. E aí no capítulo 23 de Êxodo, versículo 27, diz o seguinte: mandarei adiante de vocês, isso aqui é Deus falando, tá certo, para Moisés. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Quando eu li isso aqui, em inglês soou mais poderoso, porque ele fala, pouco a pouco eu vou expulsar esse povo da terra, até que vocês estejam crescidos o suficiente para tomar posse da terra. Naquele momento que eu li aquilo ali foi uma resposta de Deus para o que eu estava passando, né? E em relação ao meu trabalho. E às vezes a gente quer, não, pai, já estou trabalhando com isso há tanto tempo, e cadê o resultado? Cadê as vendas? Cadê isso? Mas sabe, queridos, é aquela coisa, existe o tempo certo de tudo acontecer. Se hoje acontece, por exemplo, em relação ao meu trabalho, se hoje acontece um monte de vendas, se mês que vem acontece um monte de vendas, eu posso não estar preparada para saber administrar aquilo, essa nova etapa no trabalho, eu posso não estar pronta, sabe? E o que eu acho interessante, que Deus falou comigo com esse versículo, de que pouco a pouco vai acontecer até que eu esteja crescido o suficiente, é que se aquilo que a gente ora acontece hoje, agora, e eu não estou dizendo que não existem coisas, eu não estou dizendo que não pode acontecer de acontecer agora, amém? Eu estou dizendo que se tudo que a gente ora acontecer agora, e aquela jornada de crescimento que a gente iria ter, sabe? E o tempo caminhando com Deus, crescendo, dia após dia, aquele crescimento de fé. Porque se acontece tudo, se eu oro hoje e acontece amanhã, amém. Mas se acontece daqui a um mês, eu vou ter crescido durante esse um mês. Eu cresci em fé, eu cresci em perseverança, eu cresci confiando em Deus. Sabe, querido? Então, é aquilo. Aquilo que eu oro pode até demorar um pouco, mas Deus quer que aconteça na nossa vida aquilo que a gente quer, quando a gente está maduro o suficiente para aquilo acontecer, quando a gente está crescido o suficiente para aquilo acontecer. Você está comigo? Amém. Deus, querido, não é irresponsável. A gente sempre fala, a gente sempre escuta de que um pai não vai dar um carro a um filho de 7 anos. E é a mesma coisa com a gente e Deus. Deus não vai ser irresponsável de dar coisas para a gente se a gente não está pronto para receber. Amém?
Há o tempo de receber, há o tempo da gente estar maduro para receber aquilo, há o tempo da manifestação acontecer daquilo que a gente está orando. É como Rebeca falou, a nossa oração não fica perdida. A nossa oração, querido, não fica perdida. Vai acontecer o melhor de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? Amém. E aí talvez você pense, Ingrid, mas durante essa jornada de estar esperando acontecer, vem o pensamento de que não vai acontecer. Eu não sei se você sabe, eu acredito que você sabe, esse pensamento não provém de Deus. Esse pensamento de que não vai acontecer, não vai funcionar, isso, querido, é o diabo falando de que não vai acontecer. Mas sabe, João, abra aí comigo, 8:44, diz algo maravilhoso. João 8:44, cadê? Isso. João 8:44 diz, é Jesus falando para os judeus, e ele fala, vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio, e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Querido, uma vez Deus me revelou isso aqui poderosamente. O que quer dizer de que o diabo é o pai da mentira. Se eu, por exemplo, eu estou crendo de que eu vou passar no Enem para letras em inglês, um exemplo, e vem aquele pensamento, você não vai passar. Isso é o diabo dizendo, querendo lhe desestimular, porque até o diabo sabe que você é capaz de passar. Sabe, querido, bora ver por esse ponto de vista. Quando você está orando por uma mudança no quadro financeiro da sua vida, da sua família, e vem aquelas sugestões diabólicas, não vai mudar, você vai ficar pobre para sempre, isso não vai melhorar, é porque até o diabo sabe, querido, que você é rico e que você é próspero, e ele quer fazer que você fique preso nessa ideia, nessa mentira, mas ele diz essa mentira porque até ele sabe a verdade de Deus para a sua vida. Amém? Então enxergue por esse ponto de vista, enxergue desse lado. Quando vem aquele pensamento de mentira, é porque até ele sabe de que há algo poderoso para acontecer na sua vida. Amém? Então enxergue assim. Deus, Ele é a verdade. Aquilo que a palavra fala a seu respeito é verdade, querido. Se a gente declara muito no rema, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se a Bíblia diz que você é próspero, você é próspero. Se a Bíblia diz que você é abençoado, você é abençoado. Se a Bíblia diz que você pode passar num concurso, pode ter o carro que você quer, você pode, querido. E se chega o pensamento de que você não pode, de que você não consegue, eu vou dizer mais uma vez, é porque até mesmo o diabo sabe, querido, que você pode e você consegue. Amém? Você consegue entender isso? Enxerga por esse ponto de vista, querido. Se o diabo diz que é mentira e que não é verdade, é porque ele sabe que é verdade e quer fazer com que você acredite nessa mentira. Isso foi revelação para mim quando Deus me disse. E eu acredito que caiu como revelação para você também. Amém? Então, isso é só o pensamento, manda embora. A gente sabe que existe essa diferença entre, como a gente escuta, né? O passarinho voa na sua cabeça, mas o passarinho fazer ninho na sua cabeça. O pensamento pode até vir, mas é eu e você que vai dizer, sai pra lá, pensamento. Pra trás de mim, Satanás. Eu não vou pensar nisso não. E aí meta a palavra. A Bíblia diz que eu sou próspero. A Bíblia diz que eu sou abençoado. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo e eu posso passar nesse concurso. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo e eu consigo entender essa matéria. É assim, querido. Esfrega a palavra na cara do cão. Amém? Esfrega mesmo para aquele ceboso. Então confessa a palavra e não fala negativo. Como o nosso fundador, o apóstolo Bud, fala, não fale negativo. Amém? Quando chegar no céu, eu vou dar um abraço naquele homem, porque ele é uma bênção. Ser agradecido, querido, por essa palavra ter chegado no Brasil, eu sou muito agradecida. Glória a Deus. Tudo começando por Kenneth Reagan. Sabe? Nossa, glória a Deus pela vida daquele homem. Glória a Deus pela vida dos nossos fundadores. E glória a Deus pela vida do nosso casal pastoral, que decidiu sair de Paraíba para poder cumprir o plano de Deus aqui na nossa vida, nessa cidade. Amém? Agora, a gente vai entrar
nessa questão de oração como intimidade e relacionamento com Deus. Entenda o que eu vou dizer agora, pelo amor de Deus, eu acredito que você vai entender. Do que adianta eu só falar declarações de fé se verdadeiramente eu não tenho uma intimidade com Deus? Do que adianta, querido, eu pegar a palavra, confessar, vai acontecer, se verdadeiramente eu não estou tendo ligação com meu Pai? Não adianta de nada, querido. A gente, aqui nos jovens, nos domingos pela manhã, a gente está com uma série de tema que é propósito. Meu Deus do céu, está sendo um absurdo e bom. Você que é pai, tem filho aqui nessa igreja, não deixe de trazer o seu filho, porque tem sido precioso, querido. Que série maravilhosa nós estamos recebendo lá naqueles jovens. E nós temos falado sobre propósito. Kevin, semana passada, falou de que o nosso primeiro propósito é se relacionar com o Pai. A gente tem o chamado, a gente tem o plano de Deus para a nossa vida, mas foi como o Kevin disse, pode existir pessoas, e até existem pessoas, que cumprem um chamado, mas não cumprem um propósito principal, de que é se relacionar com Deus. Querido, Deus me livre, Deus me livre. E quando eu penso nisso, isso me faz ficar cada vez mais ciente daquilo que eu devo fazer. Deus me livre de chegar no céu, naquele dia, onde Deus vai ter aquele julgamento, né, para julgar nossas obras, nosso chamado, essa coisa toda. Deus me livre de chegar lá e Deus dizer de que ou eu cumpri alguma coisa errada, ou eu deixei de cumprir. Sabe, Deus me livre que isso aconteça. E quando eu penso nisso, isso me faz ficar cada vez mais alerta. Porque, queridos, nós temos sim um propósito, um chamado. Mas antes de tudo, querida, a gente tem que se relacionar com esse Pai. E quando a Amanda falou comigo de que pastor queria que eu ministrasse esse tema, agora de manhã, eu fiquei um pouco assim, né? Meu Deus, falar sobre oração. É porque eu sei que eu tenho que melhorar. Sabe? Já tinha muito tempo que Deus estava tratando isso comigo. Essa questão de eu ter mais tempo com Ele, de eu me relacionar mais com Ele. E sabe, hoje eu verdadeiramente entendi. Quando tem gente que sobe aqui em cima e fala de que isso primeiro serviu para mim. Só nessa vez, me preparando para poder ministrar aqui, eu entendi o que é isso. Porque esse é o assunto geral que Deus estava vindo tratando comigo. De eu passar mais tempo com Ele, de eu me relacionar mais com Ele. E sabe, queridos, é o nosso propósito inicial. A gente não pode deixar de que outras coisas tomem o nosso tempo com Deus. A gente não pode deixar, sabe? Eu vou dar aqui exemplos de coisas que aconteceram e eu ainda faço, né? Tenho aumentado mais. Quando a gente fala em intimidade com Deus, não é apenas a gente estar naquele local de oração, sabe? Mas é no dia a dia. O Kevin, no final de cada ministração, ele até passa um dever de casa, né, digamos assim, para a gente praticar ao longo dessa semana. E o dever de casa que ele passou para essa semana agora, que se passou, foi lembrar do seu propósito, ter essa noção de eternidade e ficar conversando com Deus ao longo do dia. E sabe, por exemplo, eu tenho aula da faculdade de segunda, quarta e sexta. Na quarta-feira, se você me perguntar o que o professor disse, eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Não vou mentir porque não pode mentir, né? Não lembro de nada do que o professor disse. Latim ainda mais. Deus me ajude. É fácil, eu estou declarando que é fácil. Mas, se você me perguntar, eu não me recordo. E aí, quando foi na sexta-feira, que eu tinha outra aula de outra matéria, uma matéria um pouco assim, né? Tediosazinha, mas tudo bem. E aí, eu fiz uma oração bem simples. Pai, me ajude a ficar acordada nessa aula. Em nome de Jesus, amém. Quando eu acabei de orar, eu fiquei, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou orando por um negócio desse, mas tudo bem. E depois eu orei de novo. E eu não vou dormir, eu vou prestar atenção em nome de Jesus, amém. Sabe, querido, eu orei, eu pedi ajuda a Deus. Agora tem que ter a minha parte de prestar atenção na aula e não ficar mexendo no celular. Tem isso também. Tudo bem. Quando começou a aula. Eu fiquei um pouco assim, voando, tudo bem, mas depois não, bora lá, tem que prestar atenção. E sabe, querido, eu prestei atenção. Aquela simples oração que eu fiz para algo tão simples, até mesmo inútil, às vezes a gente pode pensar, Deus me ajudou naquilo. Era algo que eu estava precisando, Deus me ajude a ficar acordada para essa aula agora, porque está difícil. E Deus me ajudou. Querido, eu fiz até pergunta, eu nunca pergunto na aula.
Só falo porque a professora pede para a gente dar resposta, ler, sei lá o quê. Mas até pergunta eu fiz na aula. Isso é o quê, querido? Isso é Deus respondendo a tua oração. Quando eu estava na escola, no último ano do colégio, 2017, foi quando a gente veio aqui para o Verbo. E aí eu comecei a ter mais consciência do Espírito Santo. Ficaram falando, quando for estudar, chame ele para estudar. E no meu quarto naquela época eu tinha um puffzinho. E aí eu tenho a minha mesinha, a minha cadeira para estudar. E na época eu pegava o puff, botava do lado, falava, Espírito Santo, senta aqui, bora estudar comigo. Sabe, querido, o pensamento natural poderia dizer, você não precisa, você é boa. Porque, no geral, eu sempre fui boa na escola, nunca tive problema, graças a Deus. Mas mesmo se você tem problema em alguma coisa, querido, você tem a mente de Cristo, consegue entender tudo aquilo que você precisa, amém? E aí eu pegava aquele puffzinho, botava lá, Espírito Santo, vem estudar comigo. O que é isso, querido? Intimidade, relacionamento nas simples coisas, amém? Outro exemplo aqui também. Essa semana, a Yasmin me perguntou mais vezes, que a gente vai para academia, faz exercício. Aí ela, Ingrid, tu não tá cansada não? Isso aqui tá doendo. Eu, mulher, tô não. Ela, bicha, como é que tu não consegue ficar cansada? Eu, mulher, é o sono do justo, eu durmo o sono do justo. Aí no outro dia, Ingrid, tu tá cansada? Eu tô cansada. Eu, mulher, tô não. Ingrid, como é que tu consegue? É o sono do justo. Sabe, querido, desde ano passado eu tenho provado desse sono do justo. Ano passado foi um ano bem movimentado para mim. Estava estudando para Enem, tinha projeto, tinha igreja, tinha escola de ministros, puxando, viagem, livro para ler, sabe? E eu ficava, como é que eu vou conseguir dormir? Porque eu velo muito pelo meu sono, eu tenho que manter o sono da beleza, né? A minha beleza, a gente tem que ter esse sono da beleza. E é sério, irmão. E aí eu fiquei, como é? Eu vou ficar me sentindo tão cansada. Mas sabe, começaram a vir palavras, ministrações sobre graça. A graça de Deus te acompanhando. E eu criei, querido, pela graça de Deus me acompanhando aquele ano todinho. E tinha dia que a gente chegava, terça-feira, já quarta-feira no caso, né, de madrugada. E na quarta de manhã eu tinha que me acordar cedo para poder ir para o colégio, poder ter o projeto. E sabe, naquelas noites específicas eu provava da graça de Deus na minha vida e desse sono do justo que renova as forças. Sabe, querida, era uma coisa sobrenatural. Eu não me sentia cansada. Só podia ser Deus, querido. E é algo tão simples. É por isso que eu fico encabulada quando tem gente que não consegue dormir. Sabe, eu entendo que tem certas situações. Mas sabe, pega a palavra, querido. A palavra fala que você pode ter o sono do justo. A palavra fala que Deus supre você enquanto você dorme. Então durma, querido, para Deus te suprir. Mas também não passa o dia todo dormindo, amém? A gente tem que trabalhar, amém, glória a Deus. Mas sabe, querido, nessas coisas pequenas do dia a dia, Deus quer nos ajudar. Deus quer ser essa resposta, sabe? E durante essa semana eu fiquei conversando mais com o Espírito Santo e vinham certos alertas, né? Faça isso, pegue isso. Eu não faço não. Oh, meu Deus do céu, não reconhecendo que era o Espírito Santo. E aí quando eu não fazia, eu via aquela pequena consequência, um detalhe, querido. Eu fiquei, rapaz, eu não fiz isso aqui. Era o Espírito Santo avisando. E aí de novo, uma outra direção simples. E eu não fiz. Eu, meu rapaz, era o Espírito Santo. Mas também na próxima eu faço. Sabe, queridos? A gente... Eita, eu sei falar isso não, peraí. Smith Wigglesworth, ele fala, eu não passo mais de 10 minutos orando, mas eu não passo 10 minutos sem orar. O que é isso? Todo tempo está conversando com Deus. Acorda, dá bom dia. Acorda, já fala, obrigada por esse dia. Você precisa fazer aquilo, sabe? Deus, eu preciso fazer isso aqui, me ajuda, vice. Espírito Santo, me ajuda aqui, me ajuda com isso. Esse tipo de relacionamento Deus quer ter com a gente. Você está entendendo? Não apenas algo extraordinário, espetacular, algo grande, mas até mesmo nas coisas pequenas, querido. Deus quer se fazer real, até mesmo nessas coisas pequenas. Amém? Amém. E aí, isso mesmo. Nossa, a anotação é de Deus, né? E aí, eu não sei se você conhece Benny Hinn. Alguém conhece Benny Hinn? Benny Hinn é um top aquele ali. E aí, teve um tempo onde muito estava se falando sobre ele aqui na igreja. E aí falaram, não sei quem foi que falou, não lembro, de que teve uma vez de que ele estava andando e ele percebeu a presença do Espírito Santo andando junto com ele. Naquele momento eu fiquei, rapaz, isso aí é muita intimidade. Para ele perceber, sabe, chegar no natural, ele perceber que tinha uma pessoa andando com ele, isso é poderoso demais.
Eu quero isso para a minha vida. Sabe, queridos, que coisa, esse negócio de que, não, só escutar o relato, ministro grande e tal, aconteceu isso com aquele ministro aconteceu. Sabe, queridos, e os nossos relatos? E os nossos testemunhos? E a nossa intimidade com Deus? Será que o Espírito Santo só pode se manifestar assim, com essa presença só para Benny Hinn, só para Kenneth Reagan? Não, querido, Ele quer fazer isso com a gente também. Mas será que a gente está disposto? Sabe, orar, tá orando o tempo todo, conversando. Tá lá conversando. Querido, se isso não serve para você, isso serve para mim. Eu sou a primeira a receber isso aqui. Tá conversando durante o dia a dia. Sabe, esses pequenos detalhes. E logo no início, quando a gente chegou aqui no Verbo, eu via, meu Deus, Kenneth Reagan começou tão cedo no ministério. Kelly Oswald começou tão cedo no ministério. Eu queria começar cedo no ministério. Aí depois de um tempo, eu entendi. A quem muito é dado, muito é cobrado. Aí eu fiquei com um temorzinho. Senhor, eu quero não começar cedo. Tu tem um tempo, eu não estou pronta não. Não, olha, daqui pra frente só. Eu ainda nem fiz a escola de missões. Não, deixa lá pra frente. E aí essa semana Deus me trouxe essa ideia, né? Meu Deus do céu. Eu já estou ministrando na igreja. Ingrid, pelo amor de Deus, você já está ministrando na igreja. Você não pode mais ficar da mesma forma. Não porque eu estou ministrando, mas porque Deus vê em mim essa preparação, esse momento, sabe, de confiar. Não, bota ela, bora começar, sabe? E Deus, quando me trouxe isso, eu estou com 20 anos e eu já estou aqui ministrando. Eu fiquei, meu Deus, sabe, eu não vou dizer que eu já comecei no ministério, eu não digo isso. E além de que, tá aqui ministrando, eu já ministrei antes, no projeto, nas escolas, já estava ministrando há muito tempo antes. Mas, entende, eu tinha esse desejo de começar cedo no ministério. E hoje eu estou aqui, com 20 anos já ministrando, e eu entendo, meu Deus, eu já tenho uma responsabilidade em um nível diferente para não agir mais da mesma forma. Sabe, Deus confia coisas para a gente, de que a gente tem que perceber pelo Espírito, de que não é mais tempo da gente estar agindo daquela forma. Se Deus me vê capaz de estar aqui hoje, eu preciso corresponder à expectativa que Ele tem. E você precisa corresponder à expectativa de que Deus tem a seu respeito, porque Ele tem expectativa a seu respeito. Amém? E sabe, eu comecei a falar sobre não deixar o trabalho e as coisas do mundo, as coisas, né, tomarem o nosso tempo com Deus. E Deus tem falado muito, mas muito mesmo, sobre o meu tempo com Ele e o meu trabalho. Sabe, eu tenho o meu próprio trabalho, eu trabalho com inglês na internet, YouTube, Instagram, essas coisas, dando aula. Então, o meu trabalho só vai para frente se eu investir no meu trabalho. E sabe, na sexta-feira, Deus me mostrou assim, simples assim, de que eu não posso passar todas as horas do meu dia só focada no meu trabalho. Querido, Mateus 6,33 diz que o primeiro lugar, a prioridade da nossa vida deve ser Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não posso gastar todas as horas do meu dia focando no meu trabalho. Eu não posso passar todas as horas do meu dia focando em estudo. E é a mesma coisa com você. Eu não estou dizendo que não é para trabalhar, não é isso. A Bíblia fala que quem não trabalha não coma. A gente tem que trabalhar, a nossa parte a se fazer, mas passar todas as horas do dia, querido. Acordar, ter um devocionalzinho rápido, porque eu já estou pensando no trabalho, e começar a trabalhar, ficar até 11 horas da noite. Misericórdia. Olha, eita, revelação, eu não sou escrava do meu trabalho. Você, querido, não é escravo do seu trabalho. A gente tem que ter esse tempo com Deus. Eu já disse que a gente tem que ter esse tempo conversando, né, ao longo do dia. Mas a gente tem que ter esse tempo de parar e falar, não, esse aqui é o momento onde eu e Deus, a gente vai ficar. Sabe, querido, Deus também quer ter esse encontro pessoal com a gente. Não apenas em consagração, não apenas num louvor maravilhoso, mas em casa, todo dia. Sabe? Essa construção de oração, de relacionamento. Deus quer ter esse encontro com a gente. E eu tenho já pensado nisso, que eu não posso deixar o meu trabalho tomar todo esse tempo do dia. Não posso deixar, e está na hora de mudar. Então, se você percebe aqui que tem alguma coisa que você tem que deixar
um pouco de lado ou deixar de fazer tanto para dar mais prioridade a Deus, ajusta isso, querido. Porque isso aqui é Deus te alertando para você poder crescer e eu poder crescer. Amém? Amém. Isso. Sabe, queridos? Eu falo muito queridos. Sabe, amados? Deus é tão maravilhoso com a gente. Ele fez tanta coisa para a gente. Jesus fez tanto com a gente. Para a gente ser injusto com Ele e não dedicar o tempo que Ele merece. É muita injustiça, querido. De vez em quando vem certo peso de condenação. Mas sabe, a Bíblia fala claramente de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então condenação não vem de Deus. Isso é um pensamento diabólico querendo condenar. Mas a gente pode tirar um certo proveito disso. Me entenda. Então, é injusto demais com Deus, querido. É injusto demais com Jesus. Ele sofreu tanto. Ele fez tanta coisa. Quando eu entendo que Jesus naquela cruz, Ele não só me livrou dos pecados, mas Ele morreu também para tirar todas as minhas doenças. E se você pensar na quantidade de doença que uma pessoa pode ter na vida, já é demais. Mas Jesus, Ele não sofreu só por mim, mas Ele tirou a doença de todo mundo que está aqui, de todo mundo que está vivendo nesse ano, de todo mundo que vai viver no ano que vem, e todo mundo que já existiu. Querido, imagina o tamanho da dor, o tamanho da aflição. Foi por todos os que já existiram, todos os que já morreram, todos os que estão vivendo, até por aqueles que nem aceitam Ele ou nem conhecem Ele. Ele sofreu por todo mundo, querido. Para eu não dar o tempo que Ele merece, é muita injustiça. É muita injustiça, querida, é muita injustiça. Ele merece todo o nosso tempo. Ele merece a prioridade. Ele merece ser o primeiro na nossa vida. Amém? Ele é merecedor, querido. E por fim, a gente já está acabando. O que falar sobre praticar a palavra. A gente sempre escuta no final do culto: sejam abençoados na prática da palavra. Uma coisa é eu ler a palavra. Outra coisa é eu meditar na palavra. E outra coisa é eu praticar a palavra. Sabe, eu vou ser sincera, eu já fui sincera comigo muitas vezes, e a gente tem que fazer essa autoanálise, ser sincero com a gente mesmo. Será que primeiro, eu estou lendo a palavra? Beleza, eu estou lendo. Mas agora, será que eu só leio para fazer aquele checklist de eu já li, tá tudo ok? Bora continuar o dia. Será que eu estou fazendo isso ou será que eu estou meditando na palavra? Porque às vezes eu digo isso por mim, a gente tem aquela ideia, li 2, 3 capítulos por dia, li o devocional do Rick Renner, fui edificada. Mas tem que meditar na palavra, querido. Tem que meditar na palavra. E por fim ainda tem praticar a palavra. Será que eu estou praticando a palavra? Será que é o que a palavra diz? Ande em amor. Eu tenho andado em amor? Será que o que a palavra diz? Fale fé. Será que eu tenho falado fé? Praticar a palavra, querido, eu tenho sido despertada a isso. Não adianta só ler a palavra. Não adianta só ler a palavra. Eu tenho que meditar e praticar na palavra. Você pode dizer isso comigo? Não adianta ler a palavra. Eu tenho que meditar na palavra e praticar a palavra. Amém. Quando a gente fala, abre lá em Tiago 1. Quando a gente fala em praticar a palavra, a gente sempre pensa nesse versículo, sempre lembra dessa passagem. Tiago 1, 22. Mais uma vez eu vou ler na versão viva. Você achou? Se achou, diz amém, tá certo? Tiago 1, 22. Preste atenção aqui, tá? Essa versão é muito interessante e eu vou fazer uma outra comparação depois. Versículo 22. E lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem. Pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ela diz,
Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. A gente sempre se alegra, né, quando a gente vê esse versículo 25. Mas se praticar a palavra, Deus vai abençoar tudo que você fizer. Glória a Deus, aleluia. Tem aquela onda de aleluia, aleluia. Mas sabe, querido, tudo começa com praticar a palavra. Para eu poder ter essa recompensa de ter tudo abençoado, eu tenho que ter a prática da palavra. E para eu poder praticar a palavra, eu tenho que ler a palavra. Logo quando eu entrei aqui no verbo, foi muito claro. As pessoas sempre falavam, ore a palavra, ore de acordo com a palavra. E eu sentada pensando, meu Deus, para orar de acordo com a palavra, eu tenho que ler a palavra. Pronto, depois daquilo comecei a ler a Bíblia. Porque minha mãe falava, né, minha filha lê a Bíblia, mas sabe como é jovem às vezes para poder ler a Bíblia, né? Sempre às vezes tinha aquela dificuldade. Mas depois daquilo foi tão simples. Para eu poder orar de acordo com a palavra, eu tenho que saber o que está escrito. Então eu tenho que ler a palavra. Muito simples. Então a partir daquilo, comecei a orar, a ler mais a palavra. Valeu, papai. Só um minutinho, viu, gente? Eu falo muito, a boca vai ficando seca. Glória a Deus por água. Gostando de água, querido. Só um parênteses aqui, às vezes eu não entendo como tem gente que não consegue tomar água. É tão bom. É tão bom. Deus fez pra gente, amém. E até bíblico, né? Fluíram rios de água viva. Então toma água, querido. É tão gostoso. Mas voltando aqui. A gente praticar a palavra. Para praticar a palavra, para orar de acordo com a palavra, eu tenho que ler a palavra. E aí, mais uma vez esses dias, Deus fez a seguinte comparação. Eu já falei, eu trabalho com inglês. E aí eu sempre digo. Eita, meu Deus, Jesus é maravilhoso. Não adianta, eu digo lá, eu dou a dica. E no final do vídeo, ou então no Instagram eu vou e falo. Não adianta saber o que fazer. Tem que fazer de fato. Bora aqui pegar um exemplo. Você quer melhorar, você quer aprender vocabulário em inglês. Então você pode assistir filme, ler livro, ler a Bíblia. Eu lhe disse o que é que tem que fazer. Mas não adianta você saber o que tem que fazer. Você tem que fazer de fato. E Deus mostrou isso. Isso é bíblico. Eu ler a palavra e eu praticar a palavra. Não adianta eu saber o que a palavra fala a meu respeito. Não adianta saber o que eu tenho que fazer de acordo com a palavra. Eu tenho que fazer. Sabe, queridos, é tão simples. Eu tenho que fazer o que a Bíblia fala. E aí eu achei, meu Deus, será hipocrisia? Eu digo em relação ao inglês, você tem que fazer. Você tem que praticar. Você tem que fazer isso. Mas com a Bíblia eu não estou fazendo. Olha só. Eu não estou praticando como eu deveria praticar. Eu não estou vivendo como eu deveria viver. Sabe, aquilo foi um alerta e eu sou tão grata a Deus. Porque pela nossa mente natural, a gente já acha que Deus odeia a gente. Mas Deus é tão grande em amor, é tão misericordioso, é tão bondoso, que às vezes a gente não entende a bondade dele para a nossa vida. Às vezes parece que não, eu não sou merecedor. Deus é tão bom comigo. Como é que pode? Eu faço isso, eu erro aqui, eu acerto, eu erro ali. Mas Deus continua me amando, Deus continua torcendo por mim. Minha gente, é amor demais, é graça demais, é misericórdia demais. Esse é o nosso Pai. Amém? Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro muito de saber que Ele sempre está pronto para me receber. Claro que a gente não pode esquecer de que há um momento de que, peraí, vai continuar errando o tempo todo? Não, mas Ele sempre é misericordioso, querido. Ele é o nosso Deus de amor. E aí, Deus me mostrou essa comparação entre o inglês e a prática da palavra. E eu entendi. Eu tenho que praticar a palavra, assim como eu digo que as pessoas têm que praticar a dica que eu falo. Então, queridos, nós vamos finalizar, já estamos finalizando com isso aqui. Eu e você, nós temos que praticar a palavra. Amém? Vou usar agora a minha frase. Não adianta saber o que fazer de acordo com a palavra. A gente tem que fazer de fato. Se a palavra diz que é para eu perdoar o meu próximo, perdoa. Perdoa, se livra na amargura. E perdoa e continua vivendo. Se a palavra diz que é para eu confessar, confessa, confessa, confessa. Faz de acordo com a palavra. É bíblico, querido. Confessa a palavra, pratica a palavra. Porque ele fala, não se enganem. Se engana, querida, aquela pessoa que ouve a palavra, mas não pratica. Se engana.
Eu tenho e você tem que praticar essa palavra. Na palavra que ele tem resposta para tudo. É incrível. É incrível. E até de certos versículos onde a gente pensa, não vou conseguir aprender disso aqui. Deus traz um ensinamento para alcançar a minha e a sua vida. Pratica a palavra, querido. Vive a palavra, medita na palavra. Não vamos ser enganados. Amém? Você foi abençoado nessa manhã? Você recebeu, querido? Aleluia! Sabe? Olhando por aqui, todos são da casa, mas tem alguém que deseja aceitar Jesus? Levanta assim a mão. Todos são da casa. Tem alguém que está sentindo alguma dor? Alguém está sentindo alguma dor, algum desconforto? Assim, querido, como eu falei, né? Jesus na cruz levou nossos pecados, nos perdoou. E Ele também levou a nossa enfermidade. Eu tenho tanta convicção disso, querido. Eu sou curada e sarada. Pelo que eu já sofri de dor, querido. Minha mãe sempre falando. 2016 eu tive um problema, apendicite, intestino, catapora. E minha mãe sempre falando, você é curada e sarada. Naquele tempo eu não tinha o rema. Mas de tanto que ela falou, eu escutava aquilo, até mesmo sem entender. Mas eu sou curada e sarada. Eu sou curada e sarada. Querido, você é curado e sarado. Amém? Nós temos provado durante esse tempo, esse ano, a bondade de Deus dobrada na nossa vida. Talvez alguém aqui até tenha pegado esse vírus, mas não morreu, querido. Deus é poderoso na nossa vida. Grandes coisas acontecem, amém? Então, todos curados e sarados. E batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo, alguém deseja? Então, sou eu que vou finalizar o culto mesmo ou o Kevin vem pra cá? Pergunta lá pra ele, por favor.